Olá, hoje nós vamos falar de equações exponenciais. Para você ver esse vídeo, é importante que você tenha visto o vídeo de potenciação antes, porque nós vamos usar algumas propriedades de potenciação. O que é uma equação exponencial? Primeiro, tem que ter o sinal de igual para ser chamado de equação. E exponencial, quando a incógnita está no expoente, tá? Então, a equação exponencial da forma a elevado a x igual a b, onde a e b são números reais, e x é a incógnita. Então, o expoente, a incógnita está no expoente. Então, nós vamos resolver equações que a gente consegue escrever do outro lado a mesma base, a elevado a x igual a elevado a alfa. Nesse caso, se as bases são iguais, você apenas compara os expoentes. Então, primeiro exemplo, 2 elevado a x igual a 128. Então, eu vou transformar o 128 na base 2. Para isso, eu vou fatorar o 128. Então, eu vou dividindo por 2 até onde a gente conseguir. Então, 128 por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Ou seja, o 2 foi multiplicado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. 128, então é 2 elevado à sétima. Então, agora, no lugar do 128, eu vou escrever 2 elevado à sétima. Agora, os dois lados têm a mesma base, então eu posso comparar os expoentes. Então, eu tenho como solução x igual a 7. É a solução dessa equação exponencial. Outro caso, 3 elevado a 2x mais 1 é igual a 81. Então, a primeira coisa que a gente faz é fatorar 81. Escrever 81 na base 3. Então, divido 81 por 3, dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ou seja, eu multipliquei por 3 uma, duas, três, 4 vezes. Então, 3 elevado à quarta. Então, no lugar do 81, eu passo a escrever 3 elevado à quarta. Então, agora os dois lados da igualdade estão na mesma base 3. Então, eu posso igualar apenas comparar os expoentes. 2x mais 1 é igual a 4. Veja que eu caí numa equação do primeiro grau. Então, tudo que é x de um lado, tudo que não é x do outro. O 1 está somando, passa para o outro lado subtraindo. 2x é igual a 3. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 3 meios é a solução dessa equação exponencial. Próximo exemplo, 3 elevado a x quadrado menos x menos 16 é igual a 81. Da mesma maneira, eu vou escrever 81 como 3 à quarta. Não vou fazer de novo, porque nós fizemos no exercício anterior. Veja que os dois lados agora estão com a base 3, então eu vou apenas comparar os expoentes. X quadrado menos x menos 16 igual a 4. Veja que agora é uma equação, porque tem sinal de igual, e do segundo grau, porque tem um x quadrado aqui. Então, para resolver uma equação do segundo grau, Bhaskara tem que jogar o 4 para cá, igualar a zero. Então, x quadrado menos x menos 16 menos 4 igual a zero. Menos 16 menos 4 é igual a 20, menos 20. Então, agora identificando os coeficientes do x quadrado, que A é 1, do x, que é menos 1, B, e o termo independente, que é menos 20, C. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, menos 1 ao quadrado, todo número elevado a expoente par é sempre positivo. Menos com menos dá mais, 4 vezes 20, 80. 1 mais 80, 81. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então, menos menos 1, menos com menos dá mais. Raiz de 81 é 9, 2 vezes 1 é 2.
Então, agora eu tenho duas raízes. 1 mais 9 dividido por 2, que dá 10 meios, que dá 5. 1 menos 9 dividido por 2, que dá menos 8 meios, que dá menos 4. Então, a solução dessa equação exponencial é menos 4 e 5. Veja que agora eu vou usar uma propriedade da potenciação, que aqui tem x elevado a x. Mas antes nós vamos fatorar o 32. 32 para escrever na base 2, aqui fica meio também, né? 32 dividido por 2 dá 16, que dividido por 2 dá 8, que dividido por 2 dá 2, dá 4, que dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1. Veja então que o 32 pode ser escrito como 1, 2, 3, 4, 5, 2 elevado à quinta. Então, veja que aqui ficou 1 sobre 2 elevado à quinta. E eu vou usar duas propriedades, então, da potenciação. Primeiro, que quando você tem expoente, parênteses, expoente, eles estão multiplicados. Aqui é x que multiplica x mais 4. E segundo, que como 1 pode ser escrito como 1 elevado à quinta, aqui eu pulei uma passagem, porque 1 elevado à quinta, 2 elevado à quinta, e coloquei o 5 em evidência aqui, a potência 5. Essa é uma propriedade de potenciação. Agora, essa equação tem a mesma base dos dois lados, eu apenas comparo os expoentes. Então, veja, x que multiplica x mais 4 igual a 5. Distribuindo aqui, x quadrado mais 4x igual a 5. Isso é uma equação porque tem sinal de igual. Do segundo grau porque tem x quadrado. Então, temos que resolver por Bhaskara. Então, joga o 5 para o outro lado igual a 0. Então, fica x quadrado mais 4x menos 5 igual a 0. Identificando o coeficiente do x quadrado 1, o do x 4, o termo independente menos 5. Delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ficar 4 ao quadrado 16, menos com menos mais, 4 vezes 5, 20. 16 mais 20, 36. O x é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, é menos 4 mais ou menos 6 sobre 2. Temos duas raízes. Menos 4 mais 6 sobre 2, que dá 2 meios, que dá 1. Menos 4 menos 6 sobre 2, que dá menos 10 meios, que dá menos 5. Então, a solução dessa equação exponencial é o menos 5 e o 1. Vamos mais um exemplo, só que agora ele não é tão simples como os outros. Veja que tem 3 elevado a x em todas as parcelas do lado esquerdo do sinal de igual. Então, aqui eu vou usar propriedades de potenciação. Ó, quando tem a subtração no expoente, é porque é divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai o expoente. E quando tem soma, é multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, multiplica os expoentes. Então, aqui fica 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 1. Aqui não tem nada. 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado. Então, agora tem 3 elevado a x em todas as parcelas do lado esquerdo. Nós vamos colocar o 3 elevado a x em evidência. Então, aqui fica 1/3. 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x dá menos 1. 3 elevado a x vezes 3 dividido por 3 elevado a x dá o 3. E aqui 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado, ficou 3 ao quadrado. Vamos resolver o que está dentro do parênteses, né? Então, aqui ficou menos 1 mais 3 dá 2. 3 menos 1 dá 2. E 3 ao quadrado dá 9. Agora, 2 mais 9 dá 11. E agora, nós vamos tirar um mínimo múltiplo comum aqui. Entre 11 e 1. Entre 1, que é o denominador do 11, e 3. O mínimo múltiplo comum, lógico que é 3. Eu vou ter que multiplicar 11 sobre 1 por 3 em cima e embaixo. Vai ficar 1 mais 33 sobre 3
que dá 34 terços. Veja que o 34 está multiplicando 3 elevado a x. Ele passa para o outro lado dividindo. O 3 está dividindo o 3 elevado a x, então ele passa para o outro lado multiplicando, tá vendo? É o contrário. Tá em cima vai para baixo, tá embaixo vai para cima. Então, agora 3 elevado a x vezes 3 dá 918 sobre 34, né? Porque aqui o denominador de 306 é 1. Fazendo essa divisão, 918 por 34 dá 27. 27 nós já vimos que pode ser escrito como 3 ao cubo. Então, agora eu tenho uma equação exponencial bem simples, cujas bases são iguais, então eu posso apenas comparar o expoente. X igual a 3. Veja que é uma situação bem diferente, onde no lado esquerdo tinha a base 3 elevado a x em todas as parcelas. Vamos ver um outro exemplo também bem diferente, que aqui tem o 9x, 9 elevado a x mais 3 elevado a x igual a 90. Aqui eu uso uma propriedade da potenciação, tá? Primeiro, fatorando 9, escrevendo como 3 ao quadrado. E aqui eu trocando o x com o lugar do 2, já que quando tem parênteses isso aqui é multiplicação, 2 vezes x é igual a x vezes 2. Então, agora nós vamos utilizar o artifício de chamar 3 elevado a x de uma letra, y. Então, agora substituindo aqui, vai ficar y ao quadrado mais y igual a 90. Veja que agora é uma equação em y, equação do segundo grau, porque aqui tem quadrado e tem equação. Como é que eu resolvo? Resolvo pela fórmula de Bhaskara. Então, jogo 90 para o outro lado igual a 0, identifico o coeficiente do y ao quadrado é 1, o coeficiente do y é 1, o termo independente é menos 90. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 1 ao quadrado, menos com menos, dá mais. 4 vezes 9, 36 vezes 90, 360. Então, 1 mais 360, 361. Y, porque agora eu estou resolvendo uma equação em y. Y é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, raiz de 361 é 19. Então, vai ficar menos 1 mais ou menos 19 sobre 2. Temos duas soluções, menos 1 mais 19 sobre 2, que dá 18 meios, que dá 9. Menos 1 menos 19 sobre 2, que dá menos 20 meios, que dá menos 10. Veja que eu estou achando y. Eu tenho que voltar nessa igualdade e igualar, então, a 3 elevado a x. Então, no primeiro caso, o y1 é 9, ou seja, 3 elevado a x é 9. E 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. Então, comparando os expoentes, já que a base já é 3, x é igual a 2. No segundo caso, y é igual a menos 10. Quando eu escrevo 3 elevado a x é igual a menos 10, não existe número real, então que 3 elevado a x seja igual a menos 10. Então, aqui não tem solução. A única solução, então, no caso, é x igual a 2. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está a referência do livro que a gente retira, todo esse material, Matemáticas com Aplicações Tecnológicas, volume 1 da editora Blucher.